A Aldrin chegou? Deixa eu convidá-lo aqui. Boa noite, Prey. Boa noite, todo mundo. Pessoal lá do Outros Acadêmicos. Estante arrumada. Poser. Arrumada nada, Arrumada cara. nada, Olha os cara. Olha livros os livros tombados ali. tombados ali, E aí? Cheio de cheio de poeira. poeira. Fala, Aldrin, Fala, beleza? beleza? Tudo ótimo. E aí contigo? Tudo ótimo Tudo também. ótimo também. O pessoal Cuidou do Poa bastante tava de você tirando mesmo essa sarro. semana? Olha, eu em Olha, alguns eu em alguns momentos. momentos, Cara, só, cara, só só, um. só um. Eu me Eu ouço. me ouço. Tem como abaixar Tem um como abaixar um cadinho? bocadinho? Parece retorno de banda. Sério? De banda? Sério. Estranho. Sério. Vê agora. Faz o seguinte, eu vou baixar o Eu vou meu. baixar o meu. É porque eu tô de fone, é meio estranho isso acontecer. É. É. Bom, vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. Vamos. Esperamos mais um cadinho até o pessoal chegar ou. Não sei, eu vou tirar o Vamos fio que do fone e vamos. colocar de novo, pra ver se dá uma melhorada. Alô, Tá, som, oi. teste. Tá ouvindo? Tô, mas Tô, mas não tem não problema. tem problema. É. Eu não sei se sai no seu, No seu no seu computador. Só sai no computador, só fone. sai no fone. Não, é porque eu tô pelo celular, né? É, eu Então se eu também. tirar o fone vai sair e você Sim. vai ouvir. Acho que vai ficar pior ainda. Não, vamos Acho assim bem mesmo. estranho você tá ouvindo. Eu vou abaixar o meu som Vou aqui baixar o meu também. som aqui também. Beleza. O pessoal tá ouvindo? É bom vocês falarem alguma coisa aí. Meu áudio tá bom Meu aí? áudio tá bom aí? Pra É, mim o que, tá o que tranquilo. eu ouço o O que eu seu ouço o aqui, seu aqui, vice-versa, o pessoal ouve na pessoal ouve transmissão. na transmissão. O seu áudio tá O ótimo, seu áudio tá perfeito. ótimo, perfeito. Ah, bom, beleza. Muito bem, vamos dar Muito bem, início vamos dar então. início São então. 19 horas São 19 horas praticamente. praticamente. Boa noite a Boa todos. noite a Eu sou o todos. professor Marcelo Pichara da Professor Marcelo Silveira. Pichara da Silveira. Este é o Este Instagram é do o canal Instagram do canal Resenforense em Resenforense parceria em com o meu parceria querido com o meu colega querido colega Aldrin. Não é Aldrin. Aldrin, é Não é Aldrin, Aldrin. é Aldrin. Ele é Isso graduando em mesmo. Ele é graduando em Filosofia filosofia pela PUC do Rio de pela PUC do Rio Janeiro de e hoje Janeiro e hoje conversamos sobre a conversamos segunda sobre a regra segunda indicada regra pelo indicada Jordan pelo Peterson Jordan Peterson neste neste livro, 12 livro Regras para a 12 Vida. regras para a vida. A primeira regra A foi primeira analisada regra no foi vídeo analisada no passado vídeo passado e hoje e iniciamos hoje a segunda iniciamos a regra segunda que, regra como que, havíamos como combinado havíamos mais combinado mais cedo, vai cedo, tomar um tempo vai hoje, tomar um né? tempo hoje, né? É, A regra A 2 é regra 2 é intitulada Cuide de intitulada si Cuide de mesmo si como mesmo cuidaria de como alguém sob cuidaria de sua alguém sob sua responsabilidade. responsabilidade. E aí, Aldrin, o que E que aí, você Aldrin, tem o para que falar você pra tem para gente falar aqui? pra gente aqui? bem, pra falar a verdade, foi um capítulo bem, assim, bem cheio de reflexões, né? A gente tava falando mais cedo, foi um capítulo com bem mais pontos que eu consegui pegar e pensar, caraca, isso aqui é interessante, né? E eu achei interessante como ele também desenvolveu melhor essa teoria dele, vamos chamar assim, essa metafísica do Peterson de ordem e caos. Ele desenvolveu bem melhor nesse, ele já tinha começado um pouco no outro capítulo, mas agora ele realmente desenvolveu bem. Né? Aí não sei, você quer começar por onde? Eu acho que a gente Eu acho pode que a gente fazer pode assim. fazer assim. Vamos explicar o Vamos capítulo como um explicar o todo, a capítulo como um ideia em todo, si a da ideia regra, em si da regra, e depois fazer e depois digressões fazer pontuais digressões naquilo que pontuais achamos mais naquilo que achamos interessantes. mais Eu, pelo menos, interessantes. pensei Eu, pelo algumas menos, coisas pensei Perfeito. algumas aqui coisas e eu aqui comento e eu depois, comento pode ser? depois, pode ser? Tranquilo. Você Pode ser ao aceitaria? longo, depois, tanto Tudo faz. bem, tudo bem. Tudo bem, tudo Se bem. você aceitar Se você começar, eu aceitar agradeço. começar, eu agradeço. Bem, pode ser então. Uhum. Bom, como vocês acabaram de ver, o título da regra é Cuide de si mesmo, como você cuidaria de uma outra pessoa sob a sua responsabilidade. E o Peterson já abre o capítulo já mencionando um estudo, e que, para ser sincero, acho que nem precisa de um estudo muito para você perceber isso, de que as pessoas em volta geralmente cuidam bem. Não, calma aí, qual é o estudo que ele menciona mesmo? Ele fala sobre a questão do remédio, não é? Perfeito. Ele fala Eu procuro que aqui enquanto você fala aí. dá uma procurada aí. Que ele fala que que há muitos casos de pessoas que, por exemplo, passam por cirurgias de rim e precisam de tomar medicamentos depois e que acabam simplesmente negligenciando os medicamentos. Tipo, fazem a cirurgia devidamente e que ainda que o remédio seja algo extremamente fundamental, a pessoa ou não faz por preguiça, ou não faz porque o remédio é ruim, ou não faz porque outros motivos pelos quais as pessoas não tomam remédio. E, e aí ele puxa um pouco a reflexão, né? Se fosse o seu filho, se fosse o seu cachorro, ele fala do cachorro, eu acho. Se fosse seu cachorro, se fosse uma pessoa sob sua responsabilidade, ou alguma coisa sob sua responsabilidade, você negligenciaria também os remédios? Ou você daria, tentaria manter o horário e fazer tudo como deve ser feito?
E aí a ideia do capítulo é desenvolver e tentar entender por que você se preocupa mais com os outros do que com você mesmo. Perfeito. Aí aqui já eu acho que não convém citar o estudo. São anais de uma revista de medicina. Acho que 30% das pessoas somente segue a ideia médica, né, a prescrição médica. De qualquer maneira, sabe o que me lembrou este fragmento? Eu até coloquei aqui, o fenômeno das mães de pet. Olha só este parágrafo que eu selecionei aqui, vou pedir licença para dar uma lida e você pode comentar em cima se quiser. Claro, claro. Mas, e esse fato é espantoso, imagine que não é você quem fica doente, é o seu cão. Então, você o leva ao veterinário. Perfeito. Ele passa uma receita. E o que acontece depois? Você tem os mesmos motivos para não confiar no veterinário como médico. Além disso, se você tivesse tão pouca consideração pelo seu animal de estimação a ponto de não se preocupar se a receita é inadequada, equivocada ou insatisfatória, você nem o teria levado ao veterinário, para começo de conversa. Portanto, você se importa. Suas ações provam isso. De fato, na maioria das vezes, você se importa mais. As pessoas são mais cuidadosas ao comprar e administrar remédios para seus animais de estimação do que para si mesmas. Isso não é bom. Mesmo sob a perspectiva do seu animal de estimação, não é bom. Ele provavelmente o ama e ficaria mais feliz se você tomasse os remédios de que precisa. É difícil concluir qualquer coisa desse conjunto de fatos, a não ser que as pessoas parecem amar seus cães, gatos, furões e pássaros mais do que a si mesmas. Como isso é terrível! Exclamação. Eu coloquei mães de pet, claro, em tom jocoso, não tenho nada contra quem gosta de bicho, eu mesmo gosto de animais, não tenho problema nenhum com isso, mas eu já mencionei isso quando analisávamos a primeira regra. Existe uma tendência acadêmica, ainda minoritária, é verdade, de trazer, ou de tentar trazer a categoria da personalidade jurídica aos animais. O que me parece bastante criticável. Mas este fenômeno é interessante, tem muito a ver com isso, né? Quando a linguagem é corrompida por sentimentalismos. Passando a palavra. Com certeza. Eu acho que tá com um pouco de delay também, então você parou de falar, eu só vi depois mesmo. Enfim, a gente segue. É interessante como ele vai até Adão e Eva para explicar isso, né? Sim. E isso é uma coisa que eu percebi agora, eu não tinha me ligado muito no outro capítulo, mas que ele realmente, ele começa, faz uma volta enorme e amarra as pontinhas no final. Isso é bem interessante. Sim, ele mostra, quando a gente vê o título, regra 2, cuide de si mesmo e tal, parece que o tom parece que o livro vai virar autoajuda. E mais uma vez ele prova que a gente está errado, né? É impressionante o conhecimento teológico dele também. Como psicólogo, é um cara que estuda muitos símbolos, né? Exatamente, ele tem um domínio óbvio, de psicologia, ele é psicólogo. Ele tem um viés junguiano, dá para ver isso também. E, portanto, radica um pouquinho em Freud, talvez. Embora a gente saiba que houve uma digressão, por assim dizer, de Jung diante de Freud. Foi a grande decepção, segundo dizem, do Freud, né, enquanto aluno. Mas ele mostra também aquela questão do sentimentalismo, né? Como Adão culpou Eva com o pecado original. E isso mostra a fraqueza do homem. Uhum. Que está representada na nudez, né? Perfeito. Ou seja, numa sensação de eu estou sem nada para me blindar. Estou todo exposto, façam o que quiser de mim. Me sinto envergonhado por isso, exatamente. E culpa os outros por isso. Sim, eu culpo os outros por isso. Ele até chega a fazer uma comparação com outros animais mais robustos, que ele fala que o homem está com essa parte toda aqui, os órgãos vitais dele, todos expostos às outras criaturas, aos predadores, enquanto tem rinocerontes, por exemplo, que estão curvados, todos com essas partes vitais para baixo, né? E que aí a nudez seria exatamente esse símbolo da fraqueza. Que aí, quando então eles comem o fruto, aí então quando o caos se apresenta. Você quer falar um pouco dessa coisa da ordem do caos? Que eu acho que ele fica muito tempo nisso. Talvez mais adiante. É porque eu pensei em um outro fragmento. Se bem que logo no começo desta colocação de Adão e Eva, ele fala uma coisa que eu acho interessante antes de a gente avançar nesse aspecto da ordem do caos. Queria depois que você comentasse um pouquinho desse paralelismo que ele fez.
com o caos sendo feminino e com a ordem sendo masculina. Polêmico, né? Polêmico, mas eu acho que não é no sentido Não. Entendo. entendeu? De sexualidade mais avantajada, não é isso. E até mesmo ele faz questão de colocar o caos como não uma coisa ruim e a ordem não como uma coisa boa. Né? São coisas que coexistem e que se equilibram, né? E são necessárias. E ele usa o Yin Yang para representar bem essa questão do equilíbrio. Perfeito. Mas tem um trecho aqui que ele fala, que ele cita o Bacon, o Newton e o Descartes também. Alguns falam Descartes. E é interessante como ele já nota também a força do cientificismo no mundo e de como isso se materializou nas ciências como um todo. É curioso falar ciências, cientificismo, mas eu acho que você quis entender. Eu faria aqui uma digressão perigosa, talvez, no direito. Talvez o público não entenda, eu vou tentar usar um linguajar mais simples. Mas tem um processualista gaúcho, já falecido, chamado Ovídio Araújo Baptista da Silva. Eu já resenhei o livro dele no canal. O nome do livro é Processo e Ideologia. E ele estuda as instituições processualísticas ao longo dos anos e a repercussão filosófica no processo. Uma das repercussões que ele estuda, talvez a principal, é justamente o racionalismo do Bacon sobre a processualidade. E é engraçado como no Ocidente, diferentemente dos Estados Unidos, que você deve entender muito melhor do que eu, não, mas de direito a raiz, não, mas a raiz filosófica, isso você entende, a raiz filosófica inglesa e, portanto, norte-americana, acaba sendo menos racionalista, por assim dizer, um pouco mais empirista. Dá para entender, né? Isso descamba na processualidade de uma maneira muito interessante. Por exemplo, os norte-americanos não têm problema nenhum em reconhecer com mais facilidade tutelas de urgência, que a gente chama de liminares, baseadas em evidências fáticas. Aqui a gente precisa da água benta do contraditório e da ampla defesa. A gente desconfia da decisão do juiz que ainda não observou a defesa do réu. E o Brasil ainda tem muita dificuldade de avançar nas liminares baseadas em evidência. Eu só achei essa digressão interessante, eu sei que não tem muito a ver com a regra do Peterson, que hoje a gente estuda, mas eu gosto de fazer essas pinçadas aí para mostrar também a força da filosofia nas ideias, né? Você estuda filosofia, às vezes as pessoas perguntam por que filosofia, né? E tá aí uma das razões. Se você entendeu a raiz de tudo, fica mais fácil. Mas agora vamos avançar então, de fato, nessa questão teológica de ordem e caos. Por gentileza, inicie aí, Aldrin. Bem, o que me chama a atenção desde o começo é que a gente precisa fazer uma distinção aqui para a galera que está assistindo, para que não se compreenda mal, como eu falei, para que não se compreenda o caos como algo ruim e a ordem como algo bom. Porque aqui no Ocidente a gente tem um pouco essa ideia, e eu não digo que está errada, porque teve até aí vou dar um passo atrás para voltar para o raciocínio. Teve até um fragmento do Mário Ferreira dos Santos, que você mencionou uma vez num vídeo seu, e que eu acho que eu já li também, eu acho que está no Filosofia e Cosmovisão ou na Filosofias da Afirmação e da Negação. Eu acho que está na Filosofia da Crise. Você sabe o que eu vou falar? Não, é que eu resenhei Filosofia da Crise. Bom, enfim, não é um vídeo sobre outra coisa, mas qual que é o ponto? Que quando a gente se dá, assim, quando a gente vê o mundo, existe às vezes a gente tem impressão de caos, às vezes a gente tem impressão de que existe uma desordem. Só que na verdade o que existe é uma ordem, só que está subordinada a um princípio que a gente desconhece. Então quando um homem das cavernas olha para a chuva, por exemplo, para a tempestade, ele acha aquilo caótico. Só que na verdade aquilo está ordenado a um princípio que ele não consegue compreender. Existe uma série causal imensa, até enfim, das nuvens, a reação química, etc, etc. E faz muito sentido que haja tempestade. Né? Não é nada caótico nesse sentido do caos em si, né? Isso o caos é ordem propriamente também, né? dito. Sim, isso é ordem também. E aqui o que o Peterson para mim está falando, ele não está falando desse tipo de caos. Ele está falando exatamente de como as coisas se apresentam para a gente. Existe uma parte da realidade que se apresenta de uma forma ordenada, e existe uma parte da realidade que se apresenta de uma forma caótica. Ainda que seja ou não caótico, ele não menciona isso, mas essa é a forma que aparece para a gente. E é isso que a gente precisa tentar manusear para conseguir caminhar na nossa vida, né? Uhum. A obra citada é o Dicionário de Filosofia. Eu cito essa parte na playlist de Justnaturalismo.
pode ser. É a definição de ordem pelo Mário Ferreira dos Santos, que é muito interessante, né? E ele faz algo parecido aqui, né? Eu não sei qual é a definição de ordem do Mário Ferreira dos Santos. A Não, é justamente essa que você falou, que há uma flutuação de significado, né? Nem toda desordem é caos. Às vezes o caos é ordem. Uma tempestade no mar é uma ordem. Uhum. E aí o Peterson está falando, ele até menciona depois que é interessante, que ele não usa maturidade, mas a autoconsciência, eu acho que é consciência a palavra que ele usa, se dá justamente quando você sabe caminhar entre a ordem e o caos. Ou seja, nem ficar totalmente na ordem, nem totalmente no caos. Porque se você fica totalmente na ordem, você simplesmente não... Aí um termo da autoajuda, né? Você fica na sua zona de conforto, você não aprende nada. Você não sai daquilo que você já conhece, que você sabe que é e pronto. E se você só fica no caos, sua vida vai ser um caos, vai ser uma bagunça, você não vai ter onde se apoiar. É, insuportável. A eterna revolução não resolve, mas talvez a eterna conservação também seja insuficiente. Sim. Aí isso até aponta porque ele falou... Fala. Pode falar, não, desculpa, o delay atrapalhou. Não, é que isso até aponta um pouco para o que ele disse no outro capítulo, sobre a coisa da folhinha, depois muda a árvore, depois muda a floresta. Né? Sempre mudanças pequenas, vai mudando, né? Não é uma desordem absoluta. Né? Ele conclui este raciocínio dizendo, ele crava, né? A ordem não é suficiente. Ok, aceitamos isso. Tem um parágrafo que ele fala, né? Habitamos a ordem eternamente, rodeados pelo caos. Então ele não nega o caos, ele existe. A questão é como transitar entre a ordem e o caos. Sim. Eternamente ocupamos território desconhecido, cercados pelo desconhecido. Experimentamos um engajamento significativo quando os mediamos, está escrito assim, corretamente. Somos adaptados no sentido darwiniano mais profundo, não ao mundo de objetos, mas às meta-realidades de ordem e caos, Yan e Yin. O caos e a ordem compõem o ambiente eterno e transcendental da vida. Tem até um vídeo do Jordan que eu compartilhei no canal. Eu até intitulei de um jeito diferente. Eu intitulei assim, Aprenda a Dar Porrada. Porque parece que... É que eu peguei isso no canal Tradutores de Direita. E eles colocaram assim, entenda o sociopata ou psicopata que é em você, num bom sentido. Assusta, né, o título, mas quando você assiste você entende. Eu coloquei Aprenda a Dar Porrada para não dar aquele clickbait, sabe? Clickbait que fala. Mas é uma coisa interessante que eu vi um comentário mais ou menos assim, olha, quando você aprende a roubar no truco, o que não é louvável, você pelo menos entende quando alguém começa a te roubar no jogo. Ali eu falei, entendi o que ele quis dizer. O comentário parece bobinho, mas explica essa ideia do Jordan aqui, né? Então essa colocação dele é pertinente justamente no momento em que as pessoas se colocam como muito virtuosas nas redes sociais. E isto não é ser bom, segundo ele diz. A inocência não é necessariamente boa, a inocência é uma inocência. Você começa a ser bom quando você entende que há um caos dentro de você, mas você consegue ordená-lo. Uhum. E mais pra frente ele traz uma passagem do Jung, que eu achei muito interessante sobre Mateus. E aí eu já vou falar disso, vou passar a palavra para você. Falei demais já. Não, é legal isso aí que você falou da inocência, porque ele até menciona que o animal, acho que ele fala do gato, o cachorro, são todos predadores. Eles estão ali fazendo as coisas de animal deles na inocência, estão comendo ali, estão matando os outros, e para eles está tranquilo, porque eles não comeram do fruto do bem e do mal. Eles não estavam no paraíso, eles não têm essa consciência de que existe o caos, existe a ordem, que eles precisam caminhar no meio. Eles estão seguindo a natureza deles. Perfeito. É instintivo, puramente instintivo. E, portanto, não é necessariamente bom nem ruim, é simplesmente instintivo. O nosso caso não é só instintivo. Também o é, mas não é só. É uma escolha, é uma negociação, é um eterno vai e vem de bondade e ruindade. Perfeito. E tem uma frase que me pegou muito forte, eu sempre falo disso, né? O problema dos virtuosos na internet, né? E a maldade em nós, a dificuldade também de reconhecer que a gente tem uma maldade dentro da gente. Ele escreve assim, e mesmo se tivéssemos derrotado todas as serpentes que nos cercam, reptilianas e humanas, claro, então no sentido figurado, ele fala da serpente aqui para
de novo captar o sentido de cobra em Adão e Eva, né? Sim. Seria um espiritismo demoníaco tentando persuadir Adão e Eva a pecarem. Enfim, ainda assim não estaríamos seguros. Nem estamos agora, afinal já vimos o inimigo e somos ele. Somos ele. A serpente habita a nossa alma. Esse é o motivo, no meu entender, para a estranha obstinação do cristianismo, tornada mais explícita por John Milton, pela ideia de que a serpente no jardim do Éden também era Satanás, o próprio espírito do mal. Há muita interpretação teológica nesse sentido, inclusive. A importância dessa identificação simbólica é imensurável. Foi através desse exercício de imaginação de milênios que a noção dos conceitos morais em si, com todas as suas consequências, desenvolveu-se. Um imenso esforço foi investido na ideia do bem e do mal, e na metáfora onírica que a cerca. E aí ele crava em itálico: a pior de todas as serpentes possíveis é a eterna inclinação humana para o mal. Depois ele cita Solzhenitsyn, que escreveu Arquipélago Gulag, um livro que eu gosto bastante. E Solzhenitsyn enfatizava a linha divisória entre bem e mal. Passa pelo coração de cada ser humano. No rodapé, 48, eu até destaquei aqui e falei, ler. O Solzhenitsyn diz expressamente: pude compreender a verdade de todas as religiões do mundo. Elas lutam com o mal dentro do ser humano, dentro de cada ser humano. É impossível expulsar o mal do mundo em todas, ou melhor, em sua totalidade. Mas é possível constringi-lo dentro de cada pessoa. É nesse sentido que o Peterson diz então, olha, entenda o mal que há em você. Entenda, por isso que você tem que aprender uma arte marcial, por exemplo, no sentido de aprenda da porrada, não para bater. Mas talvez para se defender e para impedir uma outra maldade. Porque você precisa identificá-la. Ele até menciona que, até mesmo no Éden, no paraíso, você tinha a serpente, você tinha um elemento de causa ali. Sim, né? Você tinha esse divina. pontinho preto dentro da serpente branca do Yin Yang. Né? E aí eu perguntaria, né? Será que uma revolução não teria essa serpente do mesmo jeito? Para quem acredita num paraíso terrestre na Terra, a Revolução Francesa trouxe muitas outras serpentes, não é mesmo? É verdade. A Revolução Francesa está mais para a serpente toda preta com talvez um pouquinho de branco dentro. Pois é, prometeu um paraíso terrestre que nunca chegou. Com certeza. E feminino e masculino, hein? Eu vou deixar essa pica com você, como dizem os estagiários do Tropa de Elite, né? Essa pica é sua. Cara, eu não vi Tropa de Elite até hoje. Bizarramente não vi. Eu moro no Rio de Janeiro, Tropa de Elite acontece em volta de mim então o tempo você já todo viu e eu não Tropa de vejo. Enfim. A primeira coisa que é porque, para contextualizar o pessoal, o Peterson faz a associação da ordem com o masculino e do caos como o feminino. Aí volta a dizer, não é caos ruim, não é dizer que a mulher é histérica e que ela precisa do homem para ser uma pessoa normal. Não é isso. Cara, parece zagueiro roubando a bola. Não, assim, muito cuidado aqui, porque eu não sei quem está assistindo a gente, então assim, é melhor tomar cuidado. E na hora que eu li isso, eu lembrei daquela, não é bem uma piada, mas aquela concepção de que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, e fazer direitinho até, e que o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez, se é que consegue fazer direito. Então, eu acho que isso é verdade, só para constar. Não, eu também acho que é verdade. E eu acho que isso está um pouco representado aqui, né? Que o caos é essa multiplicidade, né? Pelo menos está bem relacionado com a multiplicidade, e que ela consegue se dar melhor no meio de uma situação meio caótica que tem que fazer várias coisas, e o homem não. O homem, não, calma aí, vou fazer só isso aqui porque senão não dá pra mim. Uhum. Dá um exemplo aí, alguma coisa que você acha que tem a ver também. Pai e mãe, no sentido sadio da coisa. O pai impõe ordem mesmo. Aliás, e ele já puxa o assunto do pai e da mãe aqui, né? Ele fala dos pais, no sentido pai e mãe, super protetores. Não sei se você reparou. Não lembro. Até destaquei aqui, mesmo os pais mais cuidadosos não conseguem proteger seus filhos, mesmo os prendendo no porão, seguramente longe de drogas, álcool e pornografia na internet. Nesse caso extremo, o pai ou mãe excessivamente cauteloso ou cuidadoso será apenas um substituto dos outros problemas terríveis da vida do filho. Aí você percebe a linguagem freudiana aqui. Esse é o grande pesadelo freudiano do Édipo. É muito melhor tornar aptos os seres que estão sob seus cuidados do que protegê-los.
Eu conheço gente, cara, que foi educada de um jeito assim, tão sem liberdade, mas tão sem liberdade, que quando entrou na universidade e mudou de cidade, não conseguiu dosar. Conheço muita gente assim. Eu não sei se, nesse aspecto aí, meus pais acertaram muito. Eu sempre tive muita liberdade. Então a liberdade para mim nunca foi novidade nenhuma. Quando eu entrei na universidade era uma coisa, claro, a gente faz uma bobagem aqui a colar, mas tem gente que passa do ponto. E geralmente essas pessoas que passam do ponto passaram por isso. Até os 17 anos ficaram cercadas demais, blindadas de serpentes, mas o mal apareceu ali. Uhum. Isso é muito interessante. E aí quando chegou na maturidade, saiu da ordem absoluta pro caos absoluto. Cara, né? cansei de ver isso. Deve ter muito. Eu não conheço muita gente não, mas... Mas se você parar pra pensar, você vai reparar nisso. Na família, em colegas, enfim. Realmente. O Prey ali, quem nunca ficou bêbado numa calorada? Pô, não vou nem responder. É o caos universitário. Se eu ver as perguntas é que eu vou cair. Mas acho galera, que fiquem à vontade aí pra mandar alguma coisa se vocês quiserem, ou colocar alguma informação que vocês acham interessante, alguma perspectiva diferente. Tinha pensado em alguma coisa interessante, mas esqueci. Eu pensei numa coisa interessante. Posso puxar então? Claro, claro. Acho que você vai saber responder isso aí. E o pessoal que assiste com certeza vai se interessar. Existe um momento... Aquela parte que Adão, diante de Deus, culpa Eva, ele na verdade mostra ali uma frustração, né, e ele tenta achar alguém responsável pelo ato equivocado dele, pecaminoso. E aí ele diz, olha, isso é exatamente como cada macho rejeitado se sente até hoje. Travou. Tá me ouvindo agora? Eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tranquilo. Que parte parou na minha fala? Mais ou menos. Eu falei de questão Adão. da rejeição, Eva, Adão, e ali você já tem uma sim. coisa da rejeição. Ele fala assim, isso é exatamente como cada macho é rejeitado e se sente até hoje. Exatamente isso eu falei. Sabe do que eu lembrei aqui? Eu não sei pronunciar, é uma sigla. MGTOW. É assim que fala? Eu não sei como é que fala, mas é isso aí mesmo. Você tem algo eu ouço sobre isso? MGTOW. Sobre MGTOW? Olha... Eu vi isso recentemente naquele perfil lá, o pessoal do... Ai, cacique, como é que é o nome? Eu vou lembrar e já falo. Mas aí eu falei, cara, o que é isso, né? Eu nunca vi essa sigla. Tu nunca tinha visto? Não, é tipo um feminismo vezes -2. É mais ou menos isso mesmo. É men going their own way. Né? São os homens seguindo o próprio caminho, independente das mulheres. Eu acho que o que a gente falou até agora já fala muito sobre isso, né? Quer dizer, você quer a ordem absoluta pro resto da sua vida? Você quer que na sua vida você seja o homem e você não precisa de uma mulher? Assim, vai lá. O Peterson tá falando das consequências. A gente já falou de algumas. Então, se você estiver vendo aqui, eu espero que você já não seja mais Fundação Patriarcado, desculpa te interromper, o Prey lembrou, foi a Fundação Patriarcado. Sim, eles falam bastante disso. O nome assusta o pessoal, mas não tem nada a ver com o que a ideologia pregou por aí. Pode falar, já falei. É porque eu tinha alguma coisa pra falar exatamente disso, só que agora realmente fugiu totalmente. Tenta lembrar, é ruim ficar sem assunto, né? Não, é porque tem um assunto, só que não tá vindo agora. É o caos. Homem, mulher, rejeição, caos, ordem. Freud, complexo de Édipo. Eu vou fazer anotações da próxima vez. Eu fiz no livro. Então, assim, o que eu fichei, eu já não tenho o passei. livro. Eu não tenho o livro por enquanto, então... Depois eu quero fazer uma passagem do Gustavo Corsão aqui, mas mais pra frente. O que eu bato muito é nos virtuosos de plantão. Isso aí eu tenho prazer absoluto em criticar. Eu acho que o que eu tenho pra dizer mais agora é coisa pra depois, mais pro final mesmo, pra conclusão do livro. Essa regra me fez entender por que se diz que o cristianismo repudia tanta ideologia, né? Pra você ver, MGTOW e feminismo. É aquela história, o relógio está certo 2 vezes por dia, mas ele não dá, as ideologias não dão resposta para tudo, né? O cristianismo está dando a hora o tempo todo ali.
É que a gente fala isso e o pessoal que não acredita ou que... gente, estamos brincando já- aqui. Não, eu não tô brincando, eu acredito nisso. Sim, estamos falando sério, mas assim, a gente não tá Sim. falando de um jeito meio, olha Mas aí aqui, o pessoal... como a gente Então, sabe de muita coisa. mas o pessoal fala, mas tudo é relativo, né? Mas isso é uma redundância lógica tão perigosa. Se tudo é relativo, a afirmação segundo a qual tudo é relativo também é relativa. E assim por diante. Agora, eu adotar uma concepção religiosa, além de ser um direito meu, pressupõe a necessidade de me agarrar a um valor. Ponto. É, E, portanto, a uma transcendência axiológica, por assim dizer, fora da matéria. sim. Aí já tem algo de certo, pelo menos, né? Já é mais certo que o relativismo, independente da religião, já tem alguma coisa mais certinha. Você não acredita, mas você acredita num livro escrito por Fulana da Silva. Uhum. Você se apega a isso como uma Tipo religião. isso. Aliás, a revolução, tem um conservador chamado Michael Oakeshott, e ele faz uma comparação interessante. É engraçado, né? O Oakeshott e também o Pondé no Brasil, eles retiram essa ideia segundo a qual o conservadorismo é necessariamente religioso. Até porque o Oakeshott é agnóstico, ou ateu, e vice-versa, o Pondé. Tal. E ele fala uma coisa interessante. No fundo, a Revolução Francesa e qualquer outra revolução pregada pelo progressismo não passa de uma substituição de uma escatologia ou talvez de um apocalipse na Terra. Então você vê que a imanência fica sempre correndo atrás do próprio rabo, o tempo todo. É, O tempo todo. sim. Justamente Inclusive porque pra ele galera... falta uma transcendência. Inclusive pra galera aí, se tem alguém que tá seguindo a lista do COA, né, que eles estavam aqui mais cedo, a gente já falou deles aqui na outra live também. Eles Esse estão aí livro ou não? aqui, Ainda? Eu não sei Ou se saíram? estão ainda, mas no início Só vieram estavam. me chamar de poser, safados. Aqui, ó, Giovanni Reale, Saber dos Saber antigos? dos Antigos. Eu O que tenho ele aqui tá também, falando ó. basicamente. Legal. No caso você tem a história da filosofia. Essa aí eu tô colecionando ainda. Mas aqui ele fala, né, que o próprio Nietzsche já previu que quando as ideias dele começassem a inocular na sociedade, as pessoas iam começar, tipo, desgarrou da metafísica, desgarrou da religião, só que aí começa a abraçar um monte de outras coisas. Então, às vezes, a ciência, às vezes. Filosofia. Ou ideologia, né, política, enfim. Mas vamos voltar pro livro, Não, diretamente. mas acaba sendo parte do livro. Parece que não, mas é. Tem a ver Porque pra caramba. são as digressões que ele faz. Porque no fim das contas, quando ele fala cuide de você mesmo, é cuidar em que contexto? O Edward Depois eu guardo falou isso que aqui. comprou do Reale. Vai gostar. Vai gostar muito, vai gostar muito. Eu gosto muito do Giovanni. Gosto dos dois Reales, né? O Miguel e o Giovanni. Antigamente eu achava que eram parentes, alguma coisa assim, mas não tem nada a ver não, né? Um é italiano, né? O outro é brasileiro. Acho que não tem a ver, é só igual Todo Oliveira mundo na lá, Itália deve Oliveira ter aqui. esse sobrenome, assim. Reale eu não sei se é tão frequente. Não O sei. meu foi abrasileirado, né? Piccioli virou Piscioli. Sim, né? Tem CH, né? E aí, Enfim. meu querido, lembrou o que você queria lembrar? Eu já Não, peguei a acho passagem que- do Yang aqui que eu queria comentar depois. Não, beleza. Quando for pra concluir, eu falo as coisas que eu ainda tenho aqui. Que são Joia. coisas mais de conclusão mesmo. Partindo para uma conclusão então, tem um trecho que eu gostei bastante, e eu falei aqui, o Aldrin citou isso no primeiro encontro. Olha só como as coisas vão fechando, né? Aprendi duas lições muito importantes com Carl Jung, o famoso psicólogo profundo suíço, sobre fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você, ou amar o próximo como a si mesmo, o que é bíblico, não é? Então você vê que as imanências vão repetindo as transcendências, que já estão aí há muito tempo. A primeira lição foi que nenhuma dessas declarações, isso para mim é muito significativo, tem qualquer coisa a ver com ser bom. A segunda foi que ambas são equações, não imposições. O que também nos remete ao livre-arbítrio. Se sou amigo, familiar ou amor de alguém, então estou moralmente obrigado a negociar, esse é o verbo, negociar o melhor possível em meu favor, assim como eles em favor deles. Perfeito. Se eu não fizer isso, vou acabar como escravo e a outra pessoa como tirana. O que há de bom nisso, ele pergunta. É muito melhor para
qualquer relacionamento quando ambas as partes são fortes. Além do mais, há pouca diferença entre lutar pelos seus direitos quando você está sofrendo bullying, atormentado ou escravizado de alguma outra forma, e pelos direitos de alguém. Como Jung demonstra, isso significa abraçar e amar o pecador, que é você mesmo, assim como perdoar e ajudar alguém que está tropeçando e é imperfeito. Eu gosto muito dessa passagem porque também desfaz aquela bobagem segundo a qual o cristão é necessariamente bundão. Não, é verdade. É porque, assim, eu vejo o pessoal criticar o cristianismo. Ah, mas se você é cristão, você tem que tolerar isso. Não. Não, eu posso até negociar. Mas eu não sou obrigado a tolerar algumas coisas. Ele até diz que você aceitar algumas coisas é corroborar para a tirania. É falar, Exatamente. olha, tá, continua fazendo, tá tranquilo, pode fazer aí. É dar o joinha pra, vai, continua. Sabe? Sob pretexto de laicidade. Uhum. Por exemplo. E aí, Aldrin? Eu não sei, pra finalizar, eu lembrei agora que quando eu li a frase, né, que dá título ao capítulo, e quando ele conclui no final, eu só consegui lembrar daquela famosa instrução do avião, né, que a aeromoça dá. Eu não sei quantas vezes você já viajou de avião na vida, mas você sabe que quando dá um problema e cai a máscara de oxigênio, você coloca primeiro em você e depois no outro. É verdade. Então então assim, garante o seu para você ter condição de ajudar os outros. É um pouco aquela ideia do que você só pode dar o que você tem, sabe? Então, sabe, para amar o próximo você precisa amar a si mesmo, não no sentido de Cuide amor de si próprio, mesmo. E olha como egoísta, fecha. mas cuidar de você mesmo. É isso. Muito bem. Para não ficar repetindo o que está finalizando, eu não vou cometer o equívoco do encontro passado, eu não estou finalizando. Eu vou comentar um trecho e depois vou passar a palavra para você e assim vou finalizar com aquela tradicional leitura daquilo que eu acho que representa no capítulo. Pode ser? Perfeito. Tá. Vai em Aqui eu vou frente. citar o Gustavo Corsão. Vou casar Corsão com Peterson. Tem uma parte que ele fala assim: você deve determinar aonde está indo para que possa negociar, mais uma vez o verbo negociar aqui, em seu favor, de modo que não acabe cheio de ressentimento, vingança e crueldade, o que nos remete mais uma vez a Adão em Gênesis. Culpando Eva, culpando os outros, culpando aquilo fora dele. Não se autorresponsabilizando pelo problema que é dele. Você tem que articular os próprios princípios para que se defenda daqueles que querem tirar vantagens indevidas, para que esteja confiante e seguro enquanto trabalha e se diverte. Você deve se disciplinar cuidadosamente. Deve manter as promessas que faz a si mesmo e recompensar-se de modo a confiar em si e a se motivar. Você precisa determinar como agir consigo mesmo para que tenha mais chances de se tornar e permanecer sendo uma boa pessoa. Seria bom fazer do mundo um lugar melhor. Concordo com isso. Todos concordamos. Não é? O céu, afinal de contas, neste sentido teológico, de paraíso, não chegará por conta própria. Teremos de trabalhar para torná-lo real e nos fortalecer para que possamos resistir aos anjos mortais e à espada flamejante do julgamento de Deus usados para impedir a nossa entrada. O Jordan Peterson certamente é cristão, dá para ver aqui. Você tem certeza disso? Eu não sei. Já ouvi dizer que ele é ateu, mas achei um pouco estranho. Não sei. Eu acho que ele é. Eu vi uma entrevista dele, perguntaram se ele era, e aí ele falou, olha, eu ajo como se eu fosse um. Isso responde sua pergunta? Eu não quero entrar numa caixinha. Não responde, não. Não Eu acredito. não. Bom, acabou. Pronto, acabou, Tá. acredito, não vou discutir. Enfim. Mas ele manja Tá bom. teologia. Ele sabe do que está falando. Mas, de novo, eu falo dos virtuosos de redes sociais. Talvez seja o meu grande ressentimento com esse povo. Porque tem um vídeo dele, que eu até coloquei no canal, né? Os jovens aprenderam muito a pleitear direitos. Mas até do ponto de vista jurídico, um direito necessariamente se contrapõe a um dever. Porque um Pleitear direito é você exigir. o verbo significa isso. Em termos jurídicos é um pouco diferente, mas eu coloquei no sentido Você não reivindicar, jurídico. talvez? Reivindicar, bradar por, pode ser? Não, tá, tudo bem, tudo Então, bem. os jovens foram ensinados muito a bradar por direitos. A bradar por direitos, mas a fugir de responsabilidades. Mas até em termos jurídicos, o direito pressupõe um dever.
Assim como o dever pressupõe um ônus, e portanto um encargo e assim por diante. Quando eu digo, eu tenho direito à saúde, na verdade o que você está dizendo é que alguém me deve saúde. Alguém deve acordar cedo, ir ao hospital, receber do Estado, que é alimentado por tributos e assim por diante. Isso para dar um exemplo. E aí eu pensei essa frase do Corsão, que eu até cito no curso de tributário do canal. Olha só o que o Gustavo Corsão escreveu, deixa eu ver no rodapé aqui, num livro chamado A Descoberta do Outro. Está aqui atrás de mim, eu não vou pegar no livro não, vou pegar direto no meu Word aqui. Olha que interessante, como fecha bem aqui. O próximo é deveras intolerável. Sua espessa concretude, seu rosto, seus músculos, seu bigode, nos impelem a derivar nossos bons sentimentos para coisas mais puras e elevadas. Voltamo-nos para a espécie humana, para ideias e causas sagradas. Olha só, agora vem a parte que eu acho linda do Corsão. O Corsão, ele vai na ferida, olha só. É mais fácil dedicar horas de interesse pelos longínquos oprimidos da Polônia, pelas crianças desnutridas da Grécia. É mais fácil querer o bem à humanidade em peso do que ao vizinho que ouve o rádio-teatro. É mais amplo, mais generoso falar no microfone virado para o porvir, eu diria, para um story de Instagram, para uma postagem de Facebook, atirando palavras para 1 bilhão de ouvidos, seguidores, que ainda não nasceram, do que entrar num quarto cheirando a remédio e a suor. Cuidar de uma pessoa. Isso tem muito a ver com essa passagem do Peterson. Cuidar de si mesmo também passa por isso. É muito mais fácil desejar um bem para a humanidade e não mudar o seu próprio mundo. O que tem a ver com a próxima regra, e aí eu vou ter que dar o spoiler, que é aquela de... Não é a próxima regra, mas é um spoiler. Você já conhecia. Tá bom. De cuidar do seu próprio quarto antes de querer mudar o mundo. Enfim, Perfeito. Acho que isso sintetiza toda a ideia. Cuide de você mesmo, como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E pare de exigir uma responsabilidade mundana, tal qual aquela exigida por Adão diante de Eva, como se fosse a única pecadora. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Isso me lembrou até, fica a recomendação para pessoal que quiser dar uma olhada depois. Tem um texto do Nelson Rodrigues, eu não lembro como ele fala, mas fala algo parecido com o que você disse. O único intelectual de direita que tinha na época dele, praticamente. Enfim, eu acho que o nome do texto é O Verdadeiro Cristo é Marx. Leiam o texto depois, fala alguma coisa parecida com a que o Marcelo falou. Não lembro exatamente como, mas dê uma olhada lá que vai valer a pena. Eu vou procurar, não conheci esse texto. Vou confirmar depois se é mesmo. Tá. E aí, para fechar, agora fechar de vez, se você tiver mais uma consideração, fale agora ou cale-se para sempre. Pode fechar. Vou me calar até domingo que vem. Sábado, aliás. Pô, eu acho que eu falei demais nesse encontro, peço desculpas. Não, tá ótimo, tranquilo. Nem percebi. Não, tudo bem então. Eu não queria dar uma de Faustão aqui, sabe? Mas então eu vou ler o parágrafo que eu acho que sintetiza a regra, porque a gente fez tanta digressão teológica, filosófica, que parece que não tem nada a ver, né? Como assim cuidar de si mesmo diante de tudo isso que vocês colocaram? E aí, um parágrafo então para colocar a pá de cal. Você pode ajudar a direcionar o mundo em sua trajetória descontrolada, um pouco mais para perto do céu e distante do inferno. Por isso que é importante conhecer o inferno, conhecer a serpente, conhecer o caminho ruim. Tendo compreendido o inferno, olha aí, pesquisando-o, por assim dizer, especialmente o próprio inferno individual, e eu acrescentaria aqui a liberdade daquele que não obteve com os pais, né, porque a liberdade às vezes é muito ruim. Tem gente que acha que a liberdade é um botão que você aperta, coisas boas, coisas legais. Né? Os jovens são assim. Você poderá decidir não ir em sua direção nem o criar. Você poderá de fato devotar a sua vida a isso. Isso lhe daria um significado com S maiúsculo. Isso justificaria a sua existência miserável. Isso espiaria sua natureza pecaminosa e trocaria sua vergonha e autoconsciência exageradas pelo orgulho natural e pela confiança sincera de alguém que aprendeu uma vez mais a caminhar com Deus no jardim. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Eu encerro aqui. Aldrin, um abraço muito forte. Acho que esse encontro foi você também. Foi um pouco mais harmonioso em termos de tempo e de concretização do sumário. A gente está pegando o jeito.
Sim, dessa vez eu me senti mais à vontade. A regra 3, encontro que vem, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Olha, Aldrin, eu quero o melhor para você. Cara, você antecipou minha piada. Obrigado. Eu ia falar a mesma coisa. Bom, então é isso, meus amigos. Boa noite a todos. Obrigado a quem aguentou até aqui. Eu vou postar depois no Instagram, não. No Instagram também e no YouTube do canal para quem se interessar. Abraço forte, até mais. Bom final de sábado e bom domingo a todos. Prey, obrigado pela participação e todos os demais. Abraço forte. Tchau. Valeu.